A gente tem agora uma conversa com a nossa repórter, porque com o apoio do governo federal, o Congresso aprovou hoje, deu aval a um projeto que pode extrapolar, quem diria, o teto de gastos em até 7,5 bilhões em 2023. Quem está com a gente é a Beatriz Souza, que vai explicar esse teto estourado. Beatriz, boa noite. Oi, André, muito boa noite para você, muito boa noite para todos que estão aqui com a gente na Jovem Pan. Pois é, o resultado do esforço concentrado, viu, André, aqui no Congresso Nacional, por meio de uma costura de um acordo entre o governo do presidente Lula, a presidência do Senado e também a presidência aqui da Câmara dos Deputados, que aprovou esse projeto de lei complementar, né, chamado PLP dos combustíveis, que prevê aí toda esse incentivo fiscal, né, com a renúncia de tributos em relação aos combustíveis naquele cenário que a gente acompanhou, né, neste ano em relação aos conflitos internacionais. Então, quando tiver esse cenário, vai ter essa redução e retirada de impostos sobre a importação, a comercialização dos combustíveis. Isso é justamente para reduzir, né, os efeitos dos impactos que tiveram com o aumento do barril de petróleo, que acaba reproduzindo no valor final, né, do consumo aqui no Brasil em relação aos combustíveis. A aprovação desse projeto de lei, no entanto, incluiu uma série de jabutis, justamente isso que causou, então, bilhões fora do teto de gastos. Jabutis, para quem não sabe, são projetos que não tinham nada a ver com a proposta tratada, que são incluídos no texto e são, então, aprovados. E quais foram esses, então, jabutis? São, por exemplo, a proposta que permite que a Defesa Nacional utilize gastos estratégicos fora do limite de gastos, com um valor de 5 bilhões, podendo ter um acrescentamento aí de 50%, podendo chegar então a 7,5 bilhões. E concede também subsídios, não só para a redução de tributos e impostos para a indústria de fertilizantes, um valor de 5 bilhões que vai ser aí distribuído em 5 anos. Também essa redução, né, subsídios para redução de tributos e também de impostos para o setor de minerais críticos e também para a Copa do Mundo Feminina, né, que vai acontecer aqui no Brasil no ano que vem, em 2027. Além disso, 3,5 bilhões para a saúde e educação, também fora do teto de gastos. Então, esse foi o saldo, né, o resultado aí da aprovação de ontem aqui na Câmara, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, tudo isso aprovado em menos de 2h30, viu, André? Eu volto com você e a gente segue acompanhando. E quando a gente entrou aqui, eu estava até olhando no celular, porque o governo do presidente Lula anunciou, né, a abertura do processo de reciprocidade relativo em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. A gente deu aquelas tarifas de 25% sobre a exportação de produtos brasileiros. André, a gente segue acompanhando, então volto com você. Boa noite, obrigado, Beatriz. Então, o Lula vai tocar em frente à reciprocidade. Quer dizer, é aquilo, né? Tudo contra nós, porque, enfim, eu quero até ouvir vocês que entendem muito mais de economia do que eu. Qual vai ser o tamanho da bronca que a gente vai receber com essa reciprocidade indo adiante? O Lula vai deixar, se ele entrar, ele vai ter um segundo ano que vem conturbado. E se ele sair, ele vai deixar uma herança maldita. Adriano? Vai lá. Olha, na verdade, essa questão da reciprocidade, nada impede o executivo de já fazer a reciprocidade. Então, é mais uma questão de sinalização via Congresso para avisar. Em segundo lugar, qual a reciprocidade? Quem deveria pedir reciprocidade são os Estados Unidos, porque os impostos, tarifas de importação que o Brasil impõe aos produtos americanos que entram aqui é muito maior. Mais ou menos, estou falando, a média de 14% da tarifa de importação de lá para cá, contra uma média de 3% dos produtos que vão daqui para lá. Então é exatamente o contrário. Isso não é de agora, isso não é só deste governo, é histórico. O Brasil é um país com altíssimas tarifas de importação, onde é muito difícil importar alguma coisa, onde as empresas estrangeiras têm dificuldade enorme para exportar produtos até aqui, ao ponto que muitas vezes escolhem se instalar diretamente aqui, porque acabam tendo um regime tributário mais favorável. Salvo depois
dada a insegurança jurídica, dados os juros altíssimos, dados os problemas micro e macroeconômicos, muitas vezes fechar, inclusive as fábricas aqui e ter que ir para outros países. Então essa luta é uma luta que não beneficia ninguém, ainda menos nós consumidores. E sabe o que vai acontecer? Se o Estado brasileiro aumentar ainda mais as tarifas de importação, quem vai pagar esse imposto somos nós.